Olá pessoal do canal Evangelho Sem Fronteiras, eu sou Carlos Carvalho e vamos começar aqui com mais uma enquete. Nessa feita nós vamos falar sobre a Bíblia Responde. Neste vídeo nós vamos responder a pergunta de 2 assinantes que nos fizeram através dos comentários. Eu também informo para você que se tem dúvidas acerca da Bíblia, que esteja deixando aqui nos comentários e essa dúvida poderá estar no nosso próximo vídeo. A primeira dúvida é feita pela Carol, que vai trazer-nos a dúvida acerca do veganismo e do cristianismo. O veganismo é aquela comunidade que não se alimenta de carne animal. Esse grupo social ele é muito conhecido no mundo. E a dúvida é acerca do cristão e a carne. Será que é pecado comer a carne? Então nós vamos encontrar essas respostas dentro da Bíblia Sagrada. Nós vamos encontrar a primeira evidência em que um animal foi morto no livro do Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 21. Logo após o homem pecar juntamente com sua mulher, quando ele tem um encontro com Deus, para lhe cobrir a nudez, no versículo 21 do capítulo 3 do livro de Gênesis, a Bíblia vai trazer-nos uma referência acerca de: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Lembrando, pessoal, o capítulo é aquele número maior que aparece na Bíblia e o versículo é o número menor. O Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Então, para você encontrar, será de fácil entendimento. Nós temos aqui que Deus fez túnicas para cobrir a nudez do homem. E é por isso que a Bíblia diz em Romanos que através do pecado entra a morte no mundo. Então nós encontramos aqui que animais foram sacrificados para cobrir a nudez humana. Esse primeiro animal que morre para cobrir a nudez humana, é uma alusão ao sacrifício que Cristo irá fazer pela humanidade. Mas no presente momento, o que eu queria trazer para vocês é que um animal foi sacrificado no Éden. Posterior a isso, nós vamos encontrar as histórias dos patriarcas, nós vamos encontrar a história do povo hebreu, e nós vamos encontrar eles se alimentando de animais. E no livro de Levítico, no capítulo 11, Deus ele vai falar a relação de animais que os judeus poderiam se alimentar e os animais que os judeus não poderiam se alimentar. Então, sim, o povo de Deus, os judeus, se alimentavam de carne. Nós vamos encontrar o próprio Cristo se alimentando de peixe e de carne. Nós também vamos encontrar evidências em toda a Bíblia de que os apóstolos também se alimentaram de carne. Portanto, se alimentar de carne não é pecado. Também nós dizemos que não se alimentar também não é pecado. A questão é a oposição social que esse grupo pretende ter ao ato de se alimentar. Porém, biblicamente, nós não encontramos nenhuma passagem bíblica que proíba o cristão de se alimentar de carne. A segunda dúvida, ela é dada pela Eduarda, e é uma dúvida bem interessante, e ela é um pouquinho mais complicada de se responder. A dúvida é a seguinte: se Deus é tão bom, por que existe tanto mal no mundo? Eu acredito que você, em algum momento, também já tenha se perguntado isso. Se Deus é tão bom, por que Ele permite que coisas ruins aconteçam no mundo? E aqui eu vou ler uma transcrição feita pela Anne Graham. Quem não conhece Anne Graham, ela é filha de um dos maiores pregadores do século passado, o Billy Graham, pregador este que já se encontra na eternidade. E ela foi indagada ou perguntada sobre o 11 de setembro, e ela trouxe um trecho bem interessante, que também vai servir para o meu esboço, para responder à pergunta da Eduarda. Eu vou ler aqui o que a Anne Graham escreve. Ela diz assim, eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que acontece com a humanidade. Por muitos anos, temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo, sair de nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção se nós exigimos que Deus não se envolva mais conosco? Alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, roubar e que devemos amar ao nosso próximo como nós mesmos. E nós concordamos com esse alguém.
Também alguém disse que não deveria mais haver orações nas escolas para não tendenciar as crianças a nenhum tipo de religião. E nós concordamos com isso. Temos afastado Deus da nossa vida social e temos pedido a Deus a liberdade para tomar as nossas escolhas. Porém, quando nós as fazemos e colhemos os frutos dessas escolhas, queremos culpar a Deus pelas escolhas que nós fizemos. Então a resposta para a pergunta é por que a humanidade se distanciou de Deus. Então, quando nós nos distanciamos de Deus e colhemos por consequência aquilo que nós plantamos, nós queremos culpar o Criador. Quando na verdade a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então nós temos visto que quanto mais a humanidade se distancia de Deus, mais coisas ruins têm acontecido no nosso dia a dia. Nós temos afastado Deus da nossa vida social, temos afastado Deus das nossas leis, queremos dizer que somos laicos e queremos dizer que Deus não manda nas leis do nosso país. Porém, quando as desgraças e quando as catástrofes acontecem, nós queremos culpá-lo, queremos encontrar em Deus o culpado pelas nossas escolhas, quando na verdade somos nós que fazemos as escolhas. A vida, ela é um terreno farto, ela é um campo que está preparado para ser semeado. Porém, quem plantar laranja, irá colher laranja. Quem plantar abacaxi, irá colher abacaxi. Então, se nós plantamos a maldade, iremos receber de volta esta maldade, porque há um princípio bíblico que diz que quem semeia vento, colherá tempestade. Então a pergunta não é porque Deus permite que o mal aconteça. A pergunta é porque nós temos nos distanciado de Deus. E eu garanto que se você tem se distanciado de Deus e coisas ruins têm acontecido na tua vida, quando você se reaproximar dele, todas essas coisas ruins irão passar. E a graça dele irá te envolver. Então, pessoal, essas foram as duas respostas para as perguntas feitas. E aí eu desejo, quem tiver mais perguntas, possa estar deixando aqui no canal e a gente vai estar respondendo. Desejo a todos a graça e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.